Irmãos, me perdoem, hoje eu não pude participar por uma série de coisas da primeira parte do curso, mas estava ali atrás, trocando de roupa também, e aí consegui chegar. Já estava aqui desde as 7h15 com o seu João Lucas. Eu estava aqui ensaiando. Mas, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo de número 13, versículos 1 a seguir. João 13, versículos 1 a seguir. Um texto bem conhecido de todos. Nós vamos no versículo 1 até o versículo de número 20. Todos acharam? Então vamos à leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui, meus amados irmãos. O Senhor abençoe as expressões da sua palavra essa noite e sempre. Meus amados irmãos, nosso pastor pediu que nós essa noite estivéssemos pregando a palavra de Deus para esta congregação, nossa congregação. E eu estou lendo o Evangelho de João, e o texto que me saltou aos olhos e ao coração foi esse texto que nós conhecemos como a passagem do lava-pés. Eu acho muito interessante essa passagem, ela é recheada de significados, mas essa noite acredito que
Não teríamos tempo para olhar todos os pormenores dessa passagem, mas pelo menos vamos tentar extrair o ensino central dela, que acredito que está, de certa forma, até explícito no texto. Antes que nós iniciemos, é preciso que a gente faça apenas uma colocação um tanto teológica aqui, para que nós possamos entender melhor o tom dessa passagem. Para alguns escritores, para alguns teólogos, o livro de João, meus irmãos, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido do capítulo 1 até o capítulo 12 e do capítulo 13 até o final do livro. Todos os que estudam a Escritura vão observar, de certa forma, que o que os teólogos estão dizendo aqui tem o seu quê de ser, né? Tem um pouco de razão. Nós vamos ver que esses dois momentos, eles podem ser denominados, e os teólogos vão denominá-los, os 12 primeiros capítulos. O primeiro momento, então, do livro é denominado de livro dos sinais, onde Jesus vai fazendo sinais, vai demonstrando que ele de fato era o Messias, e vai também tendo embates teológicos com aqueles que são os líderes dos judeus, e mostrando a eles, por meio de perguntas e de respostas, e também respondendo, de forma às vezes até um pouco difícil a eles, a compreensão deles, alguns dos seus questionamentos. Eu confesso que quando eu leio o livro de João, e vejo Jesus respondendo com outra resposta, é um método muito comum, um método que existia na época, eu fico pensando até que ponto eu, Gabriel, ficaria contente com as respostas de Jesus, porque eu não gosto que alguém me responda com uma resposta. E a gente, quando vai vendo a forma como Jesus vai tratando esses homens. Mas isso não é em vão, isso não é de graça, meus irmãos. A maioria daqueles homens não estava querendo saber algo de Jesus, de fato, com o seu coração aberto para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus chama de experimentar. Eles estavam querendo saber se, em perguntando algo para Jesus, ele não ia tropeçar em alguma coisa na lei judaica, ou não ia dizer alguma coisa que viesse a condená-lo diante daqueles homens que o inquiriam. Esta é a ideia principal. A segunda parte, essa primeira então, seria o livro dos sinais. E esta segunda parte, que inicia aqui o capítulo de número 13, é chamada de livro da paixão. Por que livro da paixão? Porque é a partir deste momento que Jesus começa a demonstrar mais claramente aos discípulos que a sua hora, a hora da sua morte e a hora da sua ressurreição estava chegando. Então esses dois primeiros momentos, eles são importantes que nós façamos uma distinção para que nós possamos entender o que o Senhor vai falar conosco. Eu vou ler uma coisa aqui que eu acho também significativa nessa introdução e já vamos entrar no texto propriamente dito. Depois que o livro dos sinais descreveu em sucessivas etapas a descida ou humilhação do Filho de Deus, o livro da paixão completará aquilo que é chamado o ápice de tudo, a parábola da redenção, onde Cristo irá morrer por nós. É altamente significativo que essa reviravolta, a partir do capítulo 13, no plano da narrativa joanina, se localiza antes e não depois da crucificação. Em consequência, a cruz é apresentada não como a ignomínia final, ou a vergonha final de Jesus, sofrida por um mártir derrotado, mas paradoxalmente. Por que paradoxalmente? Porque vai haver sofrimento, vai haver humilhação, mas haverá também a coroação de um rei que agora é glorificado diante de Deus, um rei triunfante, que reina a partir de um leito de vergonha. Na ressurreição, Deus não resgatou Jesus da desgraça de uma morte escandalosa, mas confirmou que a crucificação era em si mesma a vitória que encerrava a obra da redenção. Então, tudo que vem antes da cruz, meus irmãos, isso é importante que nós entendamos, vem como uma espécie de preparação. Para quem? Para Jesus? Não, Jesus já estava preparado. Mas para os seus discípulos e para que eles entendessem um pouco mais o que significava aquele ato final de um Messias que agora estava doando a sua vida por todos.
Esta perspectiva, continua a leitura aí, ajuda a esclarecer o equilíbrio de Jesus durante sua paixão. Não havia medo, agonia ou desespero. Quando aqui o autor diz isso, não é que Cristo não teve, em determinado momento, alguma fraqueza, até não seria a palavra, mas vou usar o próprio termo dele, não houve nenhum tipo de desespero. Mas não houve aquele desespero total, em que a pessoa não tem um autocontrole. Jesus, ele antecipava a cada momento do que ele fazia. Ele não era alguém que estava esperando algo que ele já não sabia. Por isso, meus irmãos, é muito importante entendermos todas essas coisas que nós vamos entender agora à luz da própria cruz e da própria glória que haveria na cruz. Muito bem, meus irmãos. O texto que nós lemos agora, sim, vamos para o texto, né? Ele é um texto que fala deste momento íntimo de Jesus com os seus discípulos, e que nós denominamos, como eu já disse, de lava-pés. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto belíssimo, e do mesmo modo como o livro dos sinais, ele foi introduzido como uma contundente afirmação teológica que tratava da chegada do homem dos céus à terra. Esta introdução, este momento da chegada deste homem, é o que introduz, então, o livro da paixão. Assim como você, quando abre a Bíblia lá no início do Evangelho de João, você vai ver João apresentando Jesus como verbo vivo, como aquele que é Deus encarnado. Agora, a partir do capítulo 13, nós vamos ver João apresentando Jesus como aquele que se entrega por toda a humanidade e que se entrega pelos seus discípulos. Vai trazer os seus discípulos por um canto e vai começar a elucidar para ele de que forma, ou de uma forma mais significativa, o significado da sua morte. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: a festa esta que Jesus está com os seus discípulos, ou a ceia esta que ele está, é a mesma ceia que é narrada nos outros evangelhos. Mas é interessante que João, ele não dá detalhes da ceia, vocês podem ver. Ele já inicia falando desse momento em que eles estão já na ceia. Quando a gente lê as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que Jesus vai dar detalhes do que aconteceu na ceia, vai falar, por exemplo, de que forma ele iria indicar aquele que trairia ele, enfim, vai falar do cálice, vai falar do significado do cálice, vai falar do significado do pão. Aqui não, aqui nós já entramos direto na ceia. E quando entramos ali na ceia, o que acontece? A narrativa nos diz que, no meio desta ceia, em um dado momento, após Judas ter sido, vamos botar entre aspas aqui, possuído pelo diabo, ou vamos usar o próprio termo bíblico, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes aquilo que ele havia de fazer, isso é, trair Jesus, logo após isso, ou neste momento, Jesus Cristo vai ter uma atitude, nosso Senhor Jesus, que é interessantíssima. Ele vai demonstrar o seu ilimitado amor por aqueles a quem estavam ao seu lado. Tanto que os versículos 2 e 3 vão dizer isso. Tendo-os amado, os amou até o fim. O amor ilimitado de Jesus para com seus seguidores era uma proposta, inclusive, deliberada, a iniciativa do diabo em colocar no coração de Judas esta ideia de traição. Ou seja, Jesus está demonstrando o seguinte aos seus discípulos: não temam isto. Eles estavam num burburinho, num alvoroço, perguntando: quem é que vai te trair? Quem será o traidor? E Jesus, então, para demonstrar que os amava tanto e para que todo tipo de temor saísse dos seus corações, ele vai fazer algo que choca a qualquer um. Daí nós vamos ver, inclusive, a aliança que teve. Naquela época, meus irmãos, a ceia não ocorria da mesma maneira que ocorre uma ceia hoje. As pessoas têm que, às vezes, entender um pouquinho como é que as coisas são naquela época para poder entender o real significado das coisas. Quando nós olhamos aquela pintura belíssima de Leonardo da Vinci, onde os discípulos estão junto com Jesus em uma mesa muito grande, retangular, e todos estão em pé a comer a Santa Ceia, a gente não faz ideia de que aquilo é uma pintura que, por mais bela que seja, está extremamente equivocado do ponto de vista cultural.
Os judeus não comiam em mesas daquela altura. Eles pegavam e colocavam alguns tapetes no chão e se reclinavam em um círculo e colocavam o seu braço apoiando em alguma almofada, alguma coisa que não doesse o braço. Então eles faziam isso, eles botavam o braço assim e os pés eles esticavam para lá. O rosto da outra pessoa estava próximo dos pés daquela que estava ao seu lado. Então a coisa era assim, eu para cá com os meus pés, suponhamos que o Edilene estivesse saindo comigo, o rosto do Edilene estaria aonde estão os meus pés. E assim vai, os pés do Edilene estariam lá, o rosto do Rodrigo, do pastor Rodrigo estaria lá. E eles faziam um círculo. E era normal que as pessoas quando chegassem no lugar, sabendo que os seus pezinhos não iam estar muito limpos, nem muito cheirosos, que elas se lavassem para poder cear. Os discípulos, a gente vai presumir, né? É só olhar o texto, eles não fazem isso. Eles se assentam e colocam os seus pezinhos cheirosos perto do rosto daquele que estava sentado naquele círculo ao seu lado. Jesus, depois de haver ceado, depois de ter dado o diabo, ter colocado no coração de Judas Iscariotes o desejo da traição, o que Jesus faz? Ele pega uma bacia, meus irmãos, e uma toalha, e ele retira o seu manto, e ele vai cingir-se. Há teólogos que dizem que esse cingir-se, quando Jesus se cingiu, ele usou uma espécie de atadura, ou seja, prendeu a toalha no seu corpo, da mesma forma que um escravo da classe mais baixa faria. E tem mais, mesmo que isso não seja verdade, porque esses teólogos estejam errados, somente o fato de pegar uma bacia, água e uma toalha para levar os pés de alguém era algo escandaloso. Era a tarefa mais degradante que alguém poderia fazer do ponto de vista social naquela época. Pensem numa tarefa degradante hoje. Limpar banheiros de um presídio. Limpar banheiros de um hospital. Limpar banheiros nada limpos de pessoas que não são nada caprichosas. Ninguém gosta de fazer isso. Aquela tarefa era mais degradante. Era pior. Porque carregava não só a questão da higiene, que na verdade é muito menos complicada do que, por exemplo, limpar banheiros, vai envolver poeira quando muito, e o pé de alguém, do que uma latrina, mas envolvia uma questão de humilhação social. Jesus então pega esta toalha, pega esta bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. O que acontece, meus irmãos? Eles, como bons judeus, começam a se escandalizar com aquilo e bradam. Ou melhor, Pedro brada, né? Pedro tinha essa capacidade, essa característica, aliás, não capacidade impulsiva, aquele tipo de personalidade que fala, que pensa, e ele chega e diz: não, Senhor, que isso? Lavar meus pés jamais, isso é algo extremamente degradante. Jesus vai virar para ele e dizer: olha, Pedro, se eu não te lavar agora, tu não tens parte comigo. E o que eu faço agora, tu não entende, mas depois tu vai entender. Por que ele diz isso a Pedro? Porque na verdade, ele estava com aquela atitude já demonstrando o tipo de Messias que ele era. Um Messias humilde, um Messias sofredor, um Messias que é servo daqueles a quem devem servi-lo. Ele estava dizendo isso: olha, tu não vai entender muito bem agora, mas daqui a pouquinho mais tu vai entender quando tu me ver pendurado numa cruz. Aí tu vai entender perfeitamente o porquê que eu estou nesse mundo. E Jesus disse, ele deixou claro: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Quando nós olhamos isso, meus irmãos, nós devemos sempre olhar para esse quadro contextual. Pedro não queria saber, ele disse: não, o Senhor já quer para me banhar, me banha totalmente. Dá um banho. Pedro aí exagerou para o outro lado, né? E aí Jesus vai dizer a ele: olha, quando as pessoas vão numa festa, ele vai usar uma parábola aqui que é chamada, dentro da cultura judaica, parábola da banheira e da água, né? Ele vai dizer: olha, banheiro e bacia. Olha, Pedro, quando alguém chega numa festa, né? Quando alguém vai para uma festa, é como se Jesus estivesse dizendo isso, ele não disse com essas palavras. A pessoa já tomou banho. Mas a gente aqui anda de sandália, quando muito, né? Os que tinham uma condição social um pouquinho melhor, se não era descalço, vai chegar com o pezinho sujo, né? Então não precisa fazer outra coisa a não ser lavar os pés. Jesus estava dando uma lição de humildade, meus irmãos.
E tanto é que daqui a pouco, a partir do versículo de número 12 deste texto, ele vai deixar claro o porquê fez isso. Mas antes de entrar no versículo 12 e ele dar a explicação, ele vai tratar de algo que é muito interessante, que fecha, dentro dessa narrativa, duas perícopes. Ele vai, duas partes dentro desses 20 versículos. A primeira parte ela fecha no versículo 10 e 11, quando ele vai falar de Judas. E depois, quando ele está falando no versículo 18, 19 e 20, ele se refere de novo a Judas. Ele fecha porque ele quer dar um tom, deixar claro que daqueles que ali estavam, um deles não estava ali. E esse nem os pés, nem a cabeça e nem o corpo. Aquele a quem trairia Jesus Cristo. E que havia rejeitado, por consequência, o convite do Senhor para ter uma vida de discipulado a Ele. Bem, meus irmãos, no versículo então de número 12, Jesus começa a explicar o que ele fez. Ele vai dizer: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam aquilo que eu fiz? Se eu que sou o Senhor e Mestre, se eu que sou aquele que deveria ter sido servido por vocês, vocês deveriam ter chegado aqui e disputado, não para... Porque quando nós vemos os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, nós vimos que eles tinham uma discussão nesse momento de quem era o maior. Eles deveriam ter disputado quem lavaria os pés de Jesus, mas não. Eles simplesmente chegam ali, sentam-se, se reclinam aquela pequena janta que eles estão, naquele arranjo que está ali no chão, colocam os pés perto do rosto dos outros e não se preocupam em momento algum em lavar os pés do seu mestre, algo que também era muito comum dentro da cultura judaica daquela época. E eles não fazem isso. Jesus então diz: vocês compreenderam o que eu fiz? Se eu sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu que sou aquele que deveria ter os pés lavados por vós, vos lavei os pés, nesta tarefa que é degradante, que vocês se escandalizam, inclusive, quando eu faço ela. Se eu fiz isso, vocês devem aprender que vocês devem fazer isso uns com os outros. Vocês devem fazer isso uns com os outros. Não devem ficar circunspectos apenas a receber essa lavagem, meu amigo, mas lavar os pés uns dos outros. E ele vai terminar dizendo algumas coisas que são importantes ainda a respeito de Judas. E deixando claro uma coisa que é muito importante. Embora Jesus sabia que Judas era aquele que iria o trair, ele não foi pego de surpresa. Como se Jesus estivesse assim: não sei quem vai me trair, e agora que eu vou descobrir. Não, ele já sabia desde o início quem ele trairia. Jesus é onisciente, e ele sabia todas as coisas nesse momento. Ele sabia, ele estava no controle de tudo. E aqui ele diz aos seus discípulos: quando isso acontecer, lá no versículo 19, se não me engano, ou 18, quando o traidor apontar, eu já estou deixando de antemão dito a vocês que isso acontecerá, para que quando acontecer vocês saibam que eu sou. Inclusive ele usa aqui a palavra Yahvé, se fazendo igual a Deus, porque ele é Deus. Mas vocês saberão. E ele deixa, meus irmãos, por fim, no último versículo, uma promessa muito linda. E ele vai dizer assim: aquele que me recebe, e aquele que serve a Deus, aquele que vai adiante, aquele que está na presença de Deus, recebendo a Deus, aquele que me recebe, recebe o que me enviou. Versículo de número 20. Então ele está ligando aqueles que recebem a Jesus com aqueles que recebem o Pai Celeste que está nos céus. Bem, o que nós temos para aprender esta noite em relação a tudo isso? O que nós podemos aprender, já que o texto parece tão claro, né? Jesus lava os pés dos discípulos, dá uma lição de humildade, deixa tudo tão claro. O que será que nós podemos aprender como igreja do Jardim Botânico essa noite? Como igreja que precisa crescer no conhecimento daquele que vive e reina a todo sempre. Primeira coisa, Jesus, na cena de abertura do drama da paixão, demonstrou que a sua cadeira agora alcançava o seu apogeu. Só que a forma como ele demonstra isso
É chocante. Na verdade, depois de descer os graus da humilhação que são contidos nesse livro, ou nessa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai percorrer todo um trajeto de ascensão que vai culminar com a sua ascensão aos céus. Culminará com a sua morte, ressurreição e ascensão. Só que, mesmo em meio, e por isso que eu digo que é chocante, no seu projeto, em meio ao seu projeto de ascensão, Jesus trilha esse trajeto de forma extremamente humilde. Isso é que me encanta em Jesus. Jesus poderia ter trilhado este caminho de outra forma. Já me humilhei até aqui, em diante eu vou me mostrar como rei ao mundo, e acabou, eu não preciso. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Se Deus tivesse decidido condenar toda a humanidade, estava tudo certo, Deus é justo. Ele é justo, foi a humanidade que pecou. Agora entendam, Jesus veio ao mundo, e segundo os teólogos que estudam o Evangelho de João, ele vai estar então passando por uma humilhação até o capítulo de número 12, onde ele tem que estar discutindo, explicando, dizendo coisas. Agora ele entra no estado de ascensão até ele ser assunto aos céus. Mas esse estado, ao invés de passar por ele com glórias, uma coroa de ouro, sendo exaltado, fazendo com que anjos descessem do céu e o proclamassem como aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai percorrer e trilhar este trajeto todo de ascensão por meio da humilhação. Não sei se isso ensina alguma coisa a você, mas a mim ensina algumas coisas. Uma delas é que no Evangelho as coisas acontecem tudo ao contrário. Lutero tinha uma expressão de que Deus ele se revela sub contrario espécie. Ou seja, os padrões do mundo são: bem, fui humilhado até agora eu vou começar uma ascensão. Então a minha ascensão agora será de glória. Não terá humilhação, não terá problema algum. Eu vou começar a subir e vou alcançar o meu máximo. Não, Jesus, ele sobe descendo. Ele sobe se humilhando. Ele sobe e começa o primeiro degrau, meus irmãos, lavando os pés dos discípulos. É a ascensão dele. Irá morrer, irá ressuscitar, irá subir. Tanto que os luteranos chamam esse estado de humilhação. Eu não sei se eu consigo concordar totalmente com eles nesse aspecto, mas eu concordo que é um estado paradoxal, aonde Jesus está ascendendo, mas todo o trajeto é percorrido por humilhação. É uma trajetória de ascensão permeada de humilhação. E esta caminhada então começa com lavar os pés de alguém. A própria encarnação, se nós formos parar para pensar, é uma humilhação, meus irmãos. Pensemos, pois, o Rei da Glória, o Criador de tudo que existe, o Deus eterno, o Deus que tem comunhão consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisa de comunhão com outros. Foi criada uma ideia aí, popular, no meio evangélico é muito, ele gosta muito de inventar moda, né? Por mais que eu entenda que Deus quer ter comunhão com o homem, Deus não precisava, como alguns têm pregado, inclusive, de que Deus tinha que criar um homem porque ele tinha uma comunhão muito grande com os anjos, e na rebelião de Satanás, então Deus ficou muito triste com aquela rebelião, e aí criou um outro ser para ter comunhão com ele. E aí, o que acaba acontecendo? Este ser também o trai, e ele fica triste com isso, e aí sim ele prepara um plano de redenção. Não, meus irmãos, Deus não é pego de surpresa. Todas as coisas estão no controle e nas mãos de Deus. E mais, ele não precisa de ninguém para ter comunhão. A Trindade é autossuficiente na sua comunhão. A comunhão que Deus tem com nós, meus irmãos, ela passa por duas coisas. Primeiro, a sua glória. Deus nos criou apenas para a sua glória. E nos criou para que nós gozássemos da comunhão com Ele. Ele não precisa de ninguém, mas por muito amor, Ele nos criou. E isso é um privilégio para todo ser humano. Deus não precisava. A própria encarnação é uma humilhação. Imaginem, tentem imaginar
um lugar perfeito, onde está o Senhor Jesus. Tentem imaginar a não necessidade de descer e morrer humildemente, de viver humildemente, de nascer humildemente, em um mundo decaído, manchado pelo pecado. Ele que criou todas as coisas, que todo o universo cabe na palma da sua mão, ele desce na figura de um nenê frágil que está ali na manjedoura, para depois caminhar nas ruas poeirentas da Galileia, para depois disso tudo ser cuspido, açoitado, morrer na cruz. A própria encarnação, ela é uma humilhação. E Deus se humilha por amor a mim e a você. Quando eu estava preparando esse texto, meus irmãos, eu comecei a pensar na humilhação de Jesus. As lágrimas vieram nos meus olhos. Porque eu fico pensando, Deus, o grande amor dele por nós, a ponto dele se tornar como um de nós sem pecado, obviamente, mas se tornar, caminhar neste lugar tão inóspito. E tudo isso apenas por amor, não tem dívida, não tem nada, não tem nem necessidade. Ele faz isso porque nos ama e porque quer nos salvar. Toda a vida de Jesus, não só esse momento, foi um ato de grandiosa humilhação, por amor a nós, seus inimigos, pecadores, homens que andaram outrora contrários à vontade de Deus. Hoje, meus irmãos, sua graça e infinito amor, nós podemos fluir do amor de Jesus, porque estamos caminhando com Ele. E este ato do lava-pés tem algo a nos ensinar, não só no que diz respeito a nós nos avaliarmos como seres humanos, para com Ele, como também para com o próximo. Nós devemos aprender, meus irmãos, a nos humilharmos. Eu me lembro do pastor Adir, nunca vou me esquecer disso. O pastor Adir, um homem semi-analfabeto, um dos maiores homens de Deus que eu já conheci. Todas as vezes que nós falávamos alguma coisa sobre humildade, meus irmãos, ele dizia: irmãos, é difícil, mas eu procurei sempre me humilhar. Eu sempre procurei me humilhar nas coisas. E quando ele dizia isso, irmãos, uma lágrima descia do olho dele assim. Porque não é fácil ser uma pessoa que fica exercitando a humildade. Não é fácil. Assim como Jesus, meus irmãos, foi humilde, nós devemos aprender a sermos também. Pelo fato de que o servo não é nunca maior do que o seu Senhor. Precisamos viver uma vida de humildade. O que é humildade? Humildade, na verdade, tem a ver com a palavra tapeinos e tem a ver também com a palavra humus, do latim. Humus, terra. Quando nós nos humilhamos, nós estamos cônscios de que estamos tomando o caminho para baixo, o caminho para a terra. O que é humilhação? É você saber que pode tomar determinada atitude em um determinado momento, em que você vai prejudicar alguém, em que você vai se sobressair, em que a sua arrogância vai ficar patente aos olhos dos outros, em que você vai ter uma vitória em um determinado momento, em que você diz: não, eu abro mão disso, por algo maior, para me tornar semelhante a Jesus, e para tocar nas vidas que estão ao meu lado. Isso é humilhação. Eu me lembro que o pastor também, estávamos numa vigília, uma vez eu e o João Lucas, e ele disse assim: olha, não é fácil se humilhar. Ele disse: nós nos humilharmos. A gente às vezes tem que ser que nem tapete. É muito difícil isso, irmãos. Ainda mais numa época que as pessoas são insufladas a discutir até o último as coisas e a provar a sua razão. É muito difícil uma pessoa dizer: eu tenho como detonar essa pessoa, eu tenho como detonar essa situação, eu tenho como sair vantajoso, e ainda assim a pessoa dizer: não, eu tomarei o exemplo de Cristo e eu me humilharei, eu me colocarei abaixo dessa situação, abaixo dessa pessoa, abaixo dessa questão, por algo maior, por amor e semelhança a meu Salvador. Segunda coisa que nós podemos aprender: ao lavar os pés dos discípulos, Jesus Cristo também também nos ensinou, ele não só nos ensinou a sermos humildes, mas nos ensinou uma preciosa lição, uma outra preciosa lição, que é a da purificação. Ele os purificou, meus irmãos. Quando nós olhamos para isso, nós paramos para pensar nesta lição também. Vez por outra nós pecamos na nossa caminhada,
E precisamos buscar constante purificação. Agora, notem que a purificação e a humildade aqui estão sendo tratadas juntas. Jesus está tratando com o servir, o ser humilde e o purificar. Ele está mostrando que, mesmo que nós já tenhamos sido purificados, justificados pelo Senhor, nós ainda pecamos. Nós ainda na nossa caminhada manchamos as nossas vestes e nós não queremos, muitas vezes, andar em santidade de vida. Para isso, é necessário que eu e você olhemos para o exemplo do nosso Salvador, quando purificou os seus discípulos. Terceiro, nem todos querem servir ou viver humildemente. Judas é um exemplo claro de alguém que não quer viver nem na pureza e nem na humildade. Ele vai rejeitar violentamente essa ênfase sobre o serviço interior. Por que Judas faz isso? Porque ele esperava o Messias, meus irmãos, que o servisse. E que o Messias que fosse o seu servidor e não o seu Senhor. Porque ele rejeitava o generoso amor de Jesus. Ele não entendia que o discipulado requer humildade e purificação do seu pecado. Por isso ele vai preferir sair fora, buscar o seu caminho, querer um Messias que fosse mais um líder religioso e político do que um salvador da sua própria alma. Muitos de nós às vezes agimos semelhantemente a Judas e também como pessoas que não querem a ajuda de ninguém na caminhada cristã, a fim de nos ajudar a nós vivermos uma vida de purificação. Eu estava vendo uma vez um vídeo com o João Lucas, que me ajudou muito a entender esse texto. Um vídeo do Franklin Ferreira, escola que ele estava dando sobre o símbolo de Dorothy. E eu estava olhando aquilo e no final, aquela palestra vai tomando um tom mais pastoral. E o que ele diz? Nós, na nossa caminhada, pecamos e nos enfraquecemos com algumas práticas da nossa vida cristã. Nós, na nossa caminhada, às vezes temos dificuldades. E ele vai citar uma dificuldade. Ele vai dizer, por exemplo, há irmãos que têm dificuldade em ler a Bíblia. E com isso, acabam pecando. Vamos usar a metáfora aqui, está inserida aqui no texto, acabam sujando seus pés, acabam na caminhada, ao invés de andar próximo de Cristo, andam distante dele. O que o Franklin diz? Aqueles que conhecem a Jesus devem se achegar perto daqueles que estão fracos, ou estão surdos, ou estão lutando contra um pecado, e nos ajudar a vencer este pecado. É isso que Jesus está ensinando aqui, essas duas coisas básicas: humildade, servidão, ou três coisas básicas. E por último, estar próximo daqueles que são meus irmãos, ajudando-os a vencer nas suas dificuldades. E de que forma nós podemos fazer isso? Principalmente hoje, irmãos, que estamos numa era pós-moderna, em uma religião antropocêntrica, onde o homem só pensa em si próprio. De que forma nós podemos viver uma vida cristã de humildade, de serviço e também em comunhão com o meu irmão mais fraco, ajudando-o a vencer aquilo que suja os seus pés na caminhada? Nós podemos fazer muitas coisas, muitas boas ações em momentos especiais, como por exemplo, eu vou lá no asilo e ajudo alguns velhinhos, eu vou no hospital visitar alguém, mas não é isso que Cristo está nos chamando a fazer. Tudo isso é muito bom, mas duas coisas Ele está nos chamando a fazer. A primeira é que nós devemos levar uma vida de humildade, serviço, e um serviço que desemboque em estar ao lado dos nossos irmãos nesses momentos e nessas carências que eles possuem. Devemos levar uma vida de humildade e serventia. Aonde, meus irmãos? Nas nossas relações mais cotidianas. Sabe onde é que você vai desenvolver humildade? Onde é que eu vou desenvolver humildade? Na sua casa, seus filhos, sua mãe, seu pai, os vizinhos do seu prédio, ou os vizinhos da sua rua. É ali que começa a humildade a ser desenvolvida. Aonde mais? No seu trabalho, com aquele chefe que não gosta de você e que lhe incomoda. Aonde mais? A sua faculdade, onde você tem ateus batendo no seu rosto o tempo todo, e você precisa defender a fé sem ser rude, sem ser estúpido. Aonde você vai desenvolver a sua humildade? Nas relações cotidianas.
em meio às tarefas mais corriqueiras. Quando alguém te pedir, vem aqui no botânico pintar essa placa aqui. É aqui que a humildade começa. Eu não pintei nada, perdi de aumentar um pouco a minha vida de humildade diante de Deus. Quando alguém pede para você fazer uma coisa que você pensa assim, mas isso não é do meu setor aqui do serviço, por que eu tenho que fazer essa tarefa tão degradante? Quando alguém pede algo para você que você fica pensando, mas isso não é meu, e eu não tenho nada a ver com isso. Quando um pai pede para um filho fazer uma coisa que não é a tarefa do filho, quando o filho pede para o pai, essa é pior, né? Tem pais que dizem, jamais vou fazer o que meu filho me pede. Mas onde é que nós estamos? Que sociedade nós estamos hoje que eu vou ter que estar fazendo coisa para os meus filhos? É em meio a estas coisas, meu Deus. No seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua vida. O lavar a louça para a mãe, preparou a janta, e a louça fica empilhada, e nós deixamos ela lá. Se esborrachou fazendo a janta. O varrer a casa. O servir o café. O trazer um copo d'água para o pregador, como alguém me traz, eu sempre agradeço, porque eu acho esse um gesto lindo. Nas relações de atrito, o recuar, colocar-se para baixo. Uma vez, me lembro de uma situação em que havia um mestre de karatê, ele era mestre de um amigo meu, esse era karatê, o que arte marcial, era enfim de uma arte marcial, e um rapaz queria bater nele, e ele podia com 2 golpes neutralizar o cara, deixar o cara todo aleijado, e ele sabia que ele podia fazer isso, e ele ficou quietinho diante dele, e não fez absolutamente nada. Por quê? Porque sabia que se tomasse alguma atitude iria prejudicar o rapaz para sempre. Isso, de certa forma, é humilhar-se. Humilhar-se é, nos momentos da minha vida, sejam eles quais forem, tantos nos momentos mais marcantes como nas tarefas cotidianas, e penso que nessa sim nós vamos ver mais a humildade. Nessa sim nós vamos treinar mais a humildade. É nessas que Jesus quer que nós andemos. E isso nos diversos ambientes. Sejam eles quais forem. Eu não toquei aqui, mas na igreja, servindo o teu irmão, estando ao lado dele, nas horas que ele precisa, estando ao lado dele, caminhando ao lado dele. Segunda forma que nós temos de viver esta vida de serviço e humildade diante de Deus. É quando nós, meus irmãos, sabemos, e aí retomo o exemplo de Franklin, que algum irmão tem alguma dificuldade na vida cristã, e ao invés de tripudiar, eu me colocar em oração por ele e estar ao lado dele nas horas mais difíceis, nas horas em que ele não está tendo força para vencer as tentações, as provações e os pecados. É lavando os pés dele, é ajudando a vencer determinados problemas que para ele são insolúveis, mas talvez se você estiver ao lado dele, fortalecendo na fé, você cumprirá aquilo que Cristo disse. Olha, vocês, olhem para mim o exemplo, façam isso entre vocês. Para encerrar, meus irmãos, antes de passar para o último ponto, eu queria contar apenas um testemunho aqui, que eu li em um livro, e já vou passar para o último ponto. Eu li um livro chamado O Filho Pródigo, já preguei sobre ele aqui. Este livro foi escrito por um padre chamado Henry Nouwen. Henry Nouwen, ele era um catedrático, meus irmãos, se não me engano, de Oxford. Ele era um professor de Oxford. Henry Nouwen vai receber um chamado de Deus para sair de Oxford e ir cuidar de uma pessoa em uma comunidade de deficientes mentais. E o que ele faz? Ele vai. Chegando lá, dão a dificílima tarefa para ele de pegar uma pessoa e cuidar dela todos os dias até o fim da sua vida. Ele vai dar o nome a essa pessoa, que provavelmente é um nome fictício, o nome de Adam. Este Adam, ele não mexia mais do que o rosto, fazia algumas expressões faciais, era tetraplégico. Nem a cabeça direita ele mexia. Olha as tarefas de Nouwen, um professor de Oxford. Lavar o Adam, barbear o Adam, escovar os dentes do Adam, levar o Adam para a missa, ele era católico, levar o Adam para a missa, e não julguem ele por ser católico, viu? Levar o Adam para a missa, e depois colocar o Adam na cama e deixar o Adam dormir. E no outro dia fazer tudo isso. Um dia um amigo seu, escritor famoso chamado Philip Yancey, vai visitá-lo e pergunta:
Escuta, não acha que outro podia fazer isso no teu lugar? Meu Deus, irmãos, para que ele foi fazer essa pergunta para a criança? E ele fez isso com muito tato, não assim como eu fiz de sopetão. Com muito tato, olha, por que outro não acha que tu poderia estar lá em Oxford? Ele bradou e disse, tu não entendeu nada. Ele disse, o que foi? Se eu não estiver disposto a viver o resto da minha vida aqui cuidando de alguém que não tem nada a me oferecer, eu ainda não entendi o chamado de Cristo, a humildade e a vida de serventia. E mais, eu é que recebo amor da parte do Adam, não é eu que dou amor a ele. As atitudes dele, quando às vezes eu estou falando com ele algo e ele demonstra com uma lágrima ou com alguma coisa na sua face em relação ou com uma reação àquilo que eu estou fazendo, eu é que recebo esse amor. Alguém vai dizer, mas essa história é muito linda. Sim, é linda. E como eu disse, seja humilde, tanto em histórias desse tipo que são a coisa mais linda do mundo, como também no seu cotidiano. Para Deus, tanto isso que o Erinoi faz, que tem até um ato heróico, como você lavar a louça para sua mãe, tem o mesmo valor, desde que seja feito em humildade, para a glória de Deus e para você treinar a semelhança de Jesus em você. Humildade é isso, é fazer tarefas que a gente não quer fazer, tarefas que nós consideramos insignificantes e que na maioria das vezes são muito significantes. E por último, alguém poderá dizer, mas que coisa chata essa história de humildade, eu não quero isso para mim, porque a minha vida inteira eu vou ter que fazer isso. Sim, vai ter que fazer. Mas pense que o propósito final de tudo isso, na caminhada da fé, é que você se torne mais semelhante a Jesus. E haverá um tempo em que Jesus voltará. E que quando nós estivermos glorificados com Ele para sempre, nós vamos receber um galardão. E pode saber, uma das maiores medidas desse galardão será a vida de humildade e de serviço que nós tivemos aqui na terra. É esta vida de humilhação e de serventia, não sobre os holofotes, não quando alguém está me olhando. Você acha, irmãos, que para Deus tem mais valor essa minha pregação do que eu, por exemplo, pegar meu carro e levar a minha esposa para dar uma volta porque ela está com vontade? Não, meu. Nós temos que parar com essa dicotomia, coisinhas sagradas, coisinhas seculares. Coisinhas sagradas, então, são essas coisas. Falar em línguas, isso tudo é muito bom. Ler a Bíblia, orar, jejuar, tudo isso eu e você temos que fazer. Claro, falar em línguas só aqueles que assim falam, né? Mas eu digo, aqueles que não falam em língua, não precisam falar, tudo bem, ou querem falar, busquem a Deus para falar. O que eu quero dizer é que há coisas que nós entendemos como devocionais e espirituais, e há coisas que nós entendemos como carnais. Não são. É justamente nestas coisas que muitas vezes se demonstra uma vida cristã madura. Porque é nestas coisas que nós não temos um pingo de vaidade. Ninguém tem vaidade por levar sua esposa para passear. Ninguém tem vaidade quando varre no chão. Ninguém tem vaidade quando serve outro. Ninguém tem vaidade quando limpa uma latrina, mas às vezes aqui no culto. Irmão, aleluia, família, que cântico, que lindo, que mente brilhante. Que nós saímos hoje daqui para as nossas tarefas cotidianas, como dizia Spurgeon, os nossos afazeres diários. Aliás, Spurgeon dizia, os nossos defazeres diários, com a maior devoção do mundo e aproveitando cada oportunidade para servir a Deus em humilhação e servir ao próximo em humilhação, crescendo em humildade, porque Cristo deixou bem claro que este é o caminho da cruz, é o caminho para cada um de nós, até que cheguemos ao céu. E lá não vai mais haver choro, nem pranto, nem dor, nem humilhação, nem nada. Lá estaremos para sempre. Assim como Jesus percorreu isto e foi glorificado, nós também o seremos. E não para a nossa glória, mas para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a todos e que esse texto possa nos inspirar a viver uma vida de acordo com aquilo que deseja de nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.